Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. Mas hoje o Feliz com a Vida tem uma convidada muito especial, que é a Larissa, do Poder da Gravata. Como o nosso conteúdo tem muita sinergia, a gente acabou se achando, adorando o conteúdo uma da outra, e aí agora que eu tô aqui em São Paulo, a gente achou uma oportunidade pra gravar juntas, então eu estou muito feliz. Que foi uma coincidência maravilhosa também, porque eu cheguei aqui em São Paulo faz pouco tempo também. Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu tenho um canal que chama O Poder da Gravata, e eu converso lá muito sobre muitas coisas que vocês falam aqui no canal da Fê, sobre desenvolvimento pessoal, minimalismo, e também eu falo um pouquinho de empoderamento e de sustentabilidade e consumo consciente. A Larissa também foi um pouco nômade, também fez algumas coisas, mas essas histórias vocês vão aprender sobre ela lá no canal dela. Isso. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês sempre acabam me perguntando, mas de um jeito indireto. Então, por exemplo, eu faço aqui os vídeos de inspirações, que eu falo pra vocês sobre livros e filmes, coisas que me inspiram. E eu já fiz um vídeo também sobre livros. E sempre que eu falo de algum assunto que as pessoas querem se aprofundar um pouco mais, vem a pergunta: você tem algum livro pra me indicar? Como é que eu aprendo mais sobre esse assunto? E uma coisa que eu tenho percebido, principalmente porque eu li muitos livros de autoajuda, é que muitas vezes a gente acaba lendo muito mais do que a gente coloca em prática. E aí a gente tava aqui batendo um papo, eu e a Larissa, pra decidir sobre o que a gente ia gravar, e eu descobri que ela é uma ex-viciada em autoajuda. Sim, oi, meu nome é Larissa. Eu sou uma ex-viciada em livro de autoajuda. Leitura, de um modo geral, é uma coisa que tem crescido agora no Brasil, né? O que eu Ainda acho bem. excelente, exato. Eu lembro de quando eu era mais nova, os livros eram sempre muito caro, eu acabava Super não comprando. inacessível. E aí, com a chegada da Amazon no Brasil, os livros estão ficando cada vez mais baratos, eu tenho percebido que as pessoas têm investido cada vez mais em conhecimento. Só que quando a gente decide investir muito em conhecimento, às vezes isso acaba se voltando contra a gente. Sim. E é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui hoje. Vai, sendo uma ex-viciada em autoajuda, o que te motivou a mergulhar nesse universo, a querer ler todos os livros e a começar com isso? Eu acho que, como a maioria das pessoas, eu era uma pessoa que tinha muito preconceito com livro de autoajuda. Sempre achei que eram livros que iam me dizer o óbvio. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de marketing de rede. E normalmente essas empresas, assim, a base dessas empresas é muito livro de autoajuda. Muito livro pra você se conhecer melhor. E eles incentivavam muito a gente a ler esses livros. A gente tinha, tipo, uma lista quase que obrigatória de livros que a gente precisaria ler. E eu comecei a gostar muito desses livros porque eles conversavam muito comigo. É quase que uma biblioteca infinita, né? Assim, autoajuda é infinita. Se você quiser ler livro de autoajuda pro resto da sua vida, você vai ter conteúdo pra ler o resto da sua vida, né? E relacionado a qualquer tipo de assunto, Qualquer coisa, é. Nesse caso, no meu caso, ele era muito voltado para business e para desenvolvimento pessoal. Então, para você conhecer mais sobre você mesmo, para você entender melhor como lidar com outras pessoas, conversar com outras pessoas. E foi super importante, porque eu acho que muito do que eu li, assim, eu carrego comigo até hoje, mas era um volume realmente muito alto. Não precisaria ter lido, assim, naquela quantidade. Então, o que me incentivou muito foi essa empresa, foi estar cercado por essas pessoas que sempre tinham uma dica de algum livro. Ah, você já leu esse livro? E aí aquela sensação de, meu Deus, se eu não ler esse livro, eu tô perdendo alguma coisa, né? É igual hoje a gente tem esse sentimento com a internet, né? Se eu não ver esses conteúdo stories, do YouTube também, né? Sim, se eu não ver esses stories, se eu não ver esse vídeo, eu tô em falta com alguma coisa, né? Então eu tinha esse sentimento muito forte com os livros de autoajuda. E essa coisa que você falou que é engraçado da indicação, eu mesmo indico livros aqui o tempo inteiro, mas eu também acho que é importante a gente ter ideia que os livros, eles tocam a gente de um jeito diferente, dependendo da situação e do momento de vida que a gente tá. Sim. Então, muitas vezes, eu posso vir aqui e indicar um livro pra vocês que realmente mudou a minha vida, mas não é o seu momento pra ler aquele livro, não é o que você tá precisando naquela hora. E eu acho que até pra gente, quando a gente lê os mesmos livros em fases diferentes, os mesmos livros tocam a gente de maneiras diferentes. Porque eu já li os mesmos livros várias vezes e dependendo da fase da vida que eu tô, eu interpreto ele de uma maneira diferente. E esse também é um ótimo gancho pra gente pegar, porque muitas vezes você começa a ler um livro e aí você não se conecta. E nós duas, a gente já conversou sobre isso em off, a gente tinha um problema sério em deixar o livro, né? Sim. Falar, eu não vou mais ler. Mas é importante que você faça isso. Se o livro não tá conectando com aquilo que você acha que você ia encontrar naquele livro, para de ler, pega ele num outro momento. Porque às vezes não é aquilo que você tá precisando. E ficar se forçando a ler livro é um negócio, é muito ruim, né? E tem muito a ver com muito que a gente fala de minimalismo, desse negócio da gente focar o nosso tempo naquilo que é importante. Então, se aquilo ali não tá te fazendo bem, não tem motivo pra você ficar digerindo aquela coisa horrível de tenho que ler aquele livro, né? Ninguém tem que nada. Se aquilo não tá te tocando, não tá te fazendo bem, só deixa de lado
próximo. E próximo. Uma outra coisa muito comum de quem começa a ler muito livro de autoajuda é que acaba sendo difícil você aplicar tudo aquilo que você aprende na sua vida. Porque tem livro de autoajuda voltado para relacionamento, para empreendedorismo, para desenvolvimento pessoal, para ansiedade. Assim, qualquer tema que você for atrás vai ter um livro para te ajudar. Só que quando você acumula demais esse conteúdo, nem sempre você usa ele na sua vida, né? Quando que você percebeu que, assim, todo aquele conteúdo, calma, chegou a hora de parar de consumir e começar a colocar em prática? Eu acho que o meu caso foi bem específico por eu ter trabalhado com essa empresa. Eu trabalhei com eles 3 anos. E aí eu acho que quando eu decidi parar de trabalhar com eles, eu queria me libertar de tudo que tinha a ver com aquilo. Eu percebia que existia tipo um frenesi muito grande em fazer tudo aquilo dar certo, mas ninguém conseguia colocar tudo aquilo em prática. Existia muita vontade, existia quase que uma euforia em cima de tudo aquilo, mas ninguém conseguia vivenciar as coisas, os conceitos dos livros de verdade. E aí, quando eu percebi que tudo isso estava acontecendo, eu simplesmente abandonei todos os livros de autoajuda. Eu não quero mais esses livros na minha frente. Eu comecei a ler livro de romance, ler livro de ficção. E eu acho que foi muito importante, porque é sempre uma coisa que a gente fala muito sobre o equilíbrio também, né? A gente vai de um extremo pro outro e aí a gente encontra ali o meio do caminho. Então, eu precisei sair desse extremo de ler muito livro pra, tipo, parar total e falar, não, eu agora não consigo mais absorver esse conteúdo, porque também eu acho que acontece o fenômeno do tô lendo outro livro que tem os mesmos conceitos do livro anterior que eu li e começa a ficar muito repetitivo. Só uma roupagem diferente, né? E aí quando você começa a sacar isso, começa a ficar difícil de ler muito livro de autoajuda, porque eles se repetem demais, né? E eu acho que é daí também que vem um pouco desse bode que a gente acaba sentindo, né? Sim. Porque você lê tudo, aí você fala, eu tô lendo tanto livro, mas não tá mudando nada na minha vida, não tá resolvendo nada. Porque a gente lê com a esperança de que, finalizando a leitura daquele livro, tudo vai mudar. A nossa vida vai se resolver sozinha, né? Sim. O livro acabou de encontrar a solução pra que a gente tava procurando. E isso acaba trazendo esse preconceito que muita gente tem, que fala, livro de autoajuda, a pessoa lê, mas não acontece nada na vida dela. Sim. E não é isso, né, gente? A gente que é o agente da situação. Sim. O livro, ele só é um livro, ele só é uma ferramenta. Exato. Se a gente não usar a ferramenta direito, vai ser igual um martelo. Sim. Se você não sabe o que fazer com ele, ele vai ficar ali, né? Não tem utilidade. Exato. É claro que a Lari, quando você assiste os vídeos dela, você percebe que ela tem muito autoconhecimento, que ela aplica muito desses conceitos que a gente vê na autoajuda à sua vida. Isso é muito claro quando a gente assiste os seus vídeos. Então, assim, a minha primeira reação quando você falou que era viciada em autoajuda foi pensar, óbvio, ela fala sobre tudo isso no canal. Claro que ela sabe tudo. Quando é que você começou efetivamente a usar esse conteúdo na sua vida? Eu acho que uma coisa que começou a acontecer comigo nesse período que eu parei de ler os livros de autoajuda foi que eu comecei a conseguir colocar eles em prática. Porque eu acho que quando a gente entra nessa noia de ler um atrás do outro, não dá tempo de você colocar em prática os conceitos que você aprende. E aconteceu uma coisa recente comigo que foi muito incrível, que começaram a me indicar muito um livro que chama... eu só sei o nome em inglês dele, porque eu tô lendo ele em inglês. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Exato, estou lendo esse livro. E aí, coincidentemente, esse livro foi escrito pelo meu marido. Aliás, se você não sabe, o Mark Manson, que é o autor desse livro, é meu marido. Exato, me indicaram esse livro, mas assim, eu já tô me indicando ele há muito tempo. Só que no último mês me indicaram ele demais. Eu falei, tá, eu acho que eu vou voltar a dar uma chance pros livros de autoajuda. Porque eu tava com preguiça de ler, porque eu falei, eu vou ler a mesma coisa de novo. E aí eu comecei a ler o livro, e no primeiro capítulo, ele me tocou em várias coisas. O livro tá todo grifado já, e já tem várias coisas que eu quero compartilhar no meu canal. Do primeiro capítulo, eu acho que eu tenho que fazer um vídeo só do primeiro capítulo. E foi muito legal que um dos conceitos que ele colocou foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Nunca tinha ouvido falar disso dessa maneira, e eu não consegui continuar a ler o livro, porque eu tô ainda digerindo esse primeiro conceito que ele trouxe pra mim. E eu já identifiquei em várias vezes, várias situações da minha vida, eu fazendo exatamente o que ele fala, que teoricamente a gente não tem que fazer, né? Porque é uma armadilha que a gente vive. E eu acho que esse novo jeito que eu encontrei de ler livro de autoajuda tá sendo muito legal, porque eu não tô consumindo ele como a gente maratona uma série no Netflix, sabe? Que eu tenho que terminar de ler. Eu até prometi pras pessoas que seguem o meu canal que eu ia tentar ler ele rápido, pra eu contar o que eu tô achando dele, mas eu não tô conseguindo. Porque eu acho que eu ler esse livro muito rápido é eu perder a oportunidade de colocar as coisas que ele tá trazendo pra mim em prática.
Pode ser que os próximos conceitos não me toquem tanto quanto esse, mas eu acho que sempre quando tem alguma coisa que toca a gente precisa parar e digerir elas e tentar aplicar na nossa vida. Porque quando eu terminar o livro, eu vou ter esquecido dessa primeira coisa. Exatamente. Isso eu acho que acontece muito, assim. Então, eu acho muito importante também a gente ter isso em mente, porque nem sempre terminar o livro é o que você precisa pra tirar algo de bom dele. Sim. Então, por exemplo, se você não lê esse livro até o final nunca, e você conseguiu aplicar aquele um capítulo à sua vida, já valeu o livro inteiro, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente fica muito nessa noia de eu preciso ler mais um. Isso é uma outra coisa muito comum e é um erro que eu cometo muito na minha vida em vários aspectos, que é eu sempre achar que tem mais uma coisinha que eu preciso fazer pra aí vai dar tudo certo. Então, assim, eu leio um livro de autoajuda, aí nesse livro eu descubro um conceito de alguma coisa. Aí eu descubro que tem um livro sobre aquele conceito. Aí eu falo, não, mas se eu me aprofundar um pouco mais naquele conceito, aí sim eu vou conseguir aplicar na minha vida. Sim, a gente só se sente autorizado a colocar esse conceito em prática quando a gente sente que a gente domina ele todo, né? Então, assim, eu só vou começar a colocar esse conceito que o Mark trouxe pra mim no primeiro capítulo quando eu ler tudo e entender tudo que ele quis dizer com esse livro. Não! Tipo, ele já faz sentido pra mim, independente do resto do livro. Então eu vou colocar ele em prática agora, hoje. Inclusive, na situação que eu tava vivendo, eu coloquei ele em prática, tipo, no momento que eu tava lendo aquilo. E fez muito sentido. Então, a gente tem que parar com essa de procrastinar, né? Exato. O colocar em prática. Pois é, porque a gente nunca vai ter toda a informação, tem muita coisa aí no mundo. Por melhor que a gente se sinta quando a gente lê esses livros e a gente se sente, né, todo empoderado, não, agora eu vou fazer diferente. Se a gente realmente não for lá e colocar em prática de verdade, a gente pode ler todos os livros do mundo que a nossa vida não vai mudar. Não. E quando eu trabalhava nessa empresa de marketing de rede, eles têm um conceito muito forte de eventos, né? Então, eventos que você vai lá e passa 2 dias e vai, né, ser motivacional. E uma vez um dos palestrantes comentou que o efeito da motivação na gente, ele dura 48 horas. Então a gente tem que lidar com motivação como se fosse escovar os dentes, né? Que a gente tem que fazer um pouquinho todo dia. E eu acredito que os conceitos de autoajuda, eles são assim. Quando a gente termina de ler o livro, a gente tá exatamente assim, empoderado e vai dar tudo certo e tal. Só que daqui talvez 48 horas, um pouco mais, um pouco menos, né? Depende de cada um, isso vai morrer. Vai. Porque acaba, né? E aí você vai precisar do outro livro. E aí vem um problema da sua vida que acontece, te engole, e aí todo aquele livro que você leu parece que caiu pelo ralo, porque você não usou nada do que você estava aprendendo. Exatamente. Então, pegando um gancho nisso que a gente tá falando, eu acho importante a gente falar sobre consistência, porque é a consistência, na verdade, que faz a gente evoluir. Melhorar. Quanto mais a gente faz uma coisa repetidas vezes, melhor a gente vai ser e mais a gente vai evoluir. Exatamente. Então, você tem alguma dica pra gente continuar sendo mais consistente em relação a isso, depois de ter lido trocentos livros de autoajuda? biblioteca de livros? Uma coisa que eu gosto de pensar assim, minha terapeuta, ela sempre fala muito sobre os recursos que a gente tem, né? Eu acredito que conforme a gente vai se conhecendo mais, a gente vai entendendo quais são as coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, tô com ansiedade, como é que eu posso fazer pra lidar com isso? Tô com um problema de relacionamento. A gente começa a ter meio que uma caixinha de ferramentas de todas as coisas que podem ser feitas. E eu acho que os conceitos de livro de autoajuda, eles funcionam dessa mesma maneira. A partir do momento que você sabe aplicar ele na sua vida, porque não adianta só ler, você tem que saber aplicar ele na sua vida, porque pra cada um vai ser diferente, você tem que colocar ele ali dentro da sua caixinha de ferramentas e na hora que você sentir necessidade, você abre a caixinha e você usa. E uma coisa que eu e a Fê, a gente tava conversando aqui, por a gente falar muito sobre desenvolvimento pessoal e coisas, né, sobre vulnerabilidade e tal, as pessoas às vezes enxergam a gente meio como Buda, né? Como se a gente fosse seres iluminados. E tipo, ai, como você é incrível e tal. E não é assim, né? A gente tava aqui desabafando várias coisas. Normal, vida normal. Só que eu acredito que a gente tenha muita consciência das coisas que a gente tá vivendo. Então eu acho que, primeiro, antes da consistência, você tem que ter a consciência do que você tá sentindo, pra aí sim você pegar todos esses conceitos e aplicar e ser consistente neles. Porque mesmo a gente que tem todo esse autoconhecimento, se a gente simplesmente deixa de fazer todas essas coisas, volta lá no primeiro quadradinho da casinha do jogo. Exato, do jogo volte pro início. É isso, a gente volta pro início. E é por isso que a gente precisa fazer esse trabalho muito consistente. É igual academia, né? Se você para, acabou tudo. Então tem que ser um trabalho de dia a dia, assim. E eu acredito que é uma questão muito forte da gente nunca desistir da gente mesmo. Porque eu acho que a partir do momento que você desiste de ser consistente com alguma coisa que faz bem pra você, por exemplo, meditação é uma coisa que me faz muito bem. Mas quando eu tô muito bem, eu paro de meditar.
Porque eu tô bem, pra que eu vou precisar dela? Aí o que acontece? Eu começo a ficar mal. Aí eu falo, meditação. Então é a meditação de gaveta, sabe? Eu só pego ela quando eu preciso. Né? E quando a gente tá bem é quando a gente tem que continuar mantendo tudo no lugar. Então eu vou continuar meditando. Não precisa ser todo dia, talvez? 3 vezes por semana. Então administrar isso, eu acho que é a maneira mais inteligente da gente lidar com todos esses conceitos que a gente é bombardeado todos os dias agora, né? Sobre como ser uma pessoa mais feliz, como lidar melhor com a nossa vida. E eu acho que tem uma outra coisa também, que assim, os livros de autoajuda, gente, eles são maravilhosos, assim, a gente gosta, embora a gente tá aqui falando e tal, foram livros muito importantes no meu processo de autoconhecimento, assim, eu tenho vários livros aqui de cabeceira, que eu vou lá na minha caixinha de ferramentas buscar sempre que eu preciso. E um dos motivos que isso acontece é porque eles são muito simples, eles trazem conceitos muito complexos sobre a vida de um jeito muito simples, que é fácil da gente entender. Mas essa simplicidade, ela também pode dar uma falsa sensação de que é fácil colocar isso em prática na vida. É verdade. E não é. Às vezes esses conceitos são colocados sim de um jeito mais simplista, mas eles vão precisar de muito esforço da sua parte para fazer eles acontecerem. Um outro ponto também é que no momento em que você já leu tudo, já acha que você tá pró em autoajuda, é importante você pular para outras coisas. Então eu tive uma experiência recente que um livro de história, que foi o Sapiens, me ensinou tanta coisa sobre mim mesma que eu nunca imaginaria encontrar num livro de história. Então a gente também precisa se abrir para outros temas que às vezes a gente acha que não vão ser tão importantes e olhar para eles também com essa coisa do... De olhar pra dentro, né? Exato. O que eu posso tirar desse livro para ajudar na minha vida? Mesmo que ele não seja tão óbvio. Sim. Bom, eu adorei bater esse papo aqui com a Ai, Lari. foi muito maravilhoso. Muito bom. A gente, tipo, amigas de infância que se Sim. conheceu hoje, pessoalmente. Mas é muito bom, né? Quando bate assim. Eu gosto muito dessas amizades. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era um tema que já fazia algum tempo que eu tinha vontade de falar, mas eu achei ótimo poder trocar essa ideia com a Lari, porque traz mais informação e eu acho que você ter o exemplo também Sim. é muito, muito bacana. Aqui é um exemplo que não é o meu. Acho que eles já estão cansados de tanto ouvir as minhas histórias aqui. E se você gostou do vídeo e você tem alguma história pra me contar, se você era um viciado em autoajuda ou tá num caminho de se tornar um viciado, conta aqui pra mim. Quais são esses livros que mudaram sua vida ou o livro que você leu e que não fez nem cócega aí no seu problema, que eu vou adorar saber. E a gente gravou um vídeo muito legal sobre ansiedade no meu canal, que a Fê me ajudou a desvendar alguns mistérios da ansiedade. E se vocês quiserem saber um pouco mais disso também, vai lá no meu canal assistir esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita pra fazer isso agora, assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Só que esse investimento em... Só que esse investimento em conhecimento... Cadê o final do vídeo com os erros?